Graça e paz, irmãos. Quero iniciar dizendo que tudo quanto foi escrito na Bíblia foi escrito para o nosso ensino. Vamos estar meditando na palavra do Senhor. Diferente dos grandes romances da literatura, como Amor em Minha, ou os clássicos de Jane Austen, a história dessas duas irmãs, Raquel e Lia, é mais do que um romance. É um plano de redenção disfarçado de drama familiar. Raquel e Lia, duas mulheres e um só destino. Vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos pregando a palavra de Deus, que é um privilégio. E muitos estão hoje à procura de literaturas, de romances, mas Raquel e Lia é uma história de amor, rivalidade e resiliência. É uma história, como eu disse no início, uma história da redenção, a história do povo de Israel, a história onde Deus guia cada família, cada pessoa para um só propósito. Raquel e Lia, filha de Labão. É interessante a gente conhecer um pouco do contexto. Quem era Raquel e Lia? Quem era o pai dela? O pai dela se chamava Labão. E quando a gente tiver mais um tempo para estudar, Labão era um homem altamente interesseiro. Era um homem altamente idólatra. Porque se a gente for dar continuidade lá na frente, a gente vai perceber que quando Jacó foge do seu sogro Labão, Raquel esconde uma imagem de escultura e Labão sai correndo atrás, e justamente atrás do que? De um ídolo. Então a gente pode dizer que Labão era um homem incrédulo, apesar de que era da parentesco de Abraão, mas era um homem altamente articuloso, era um homem altamente que armou uma estratégia para que a sua filha, Lia, a mais velha, fosse dada em casamento para Jacó, ao invés de Raquel. E vamos ler a palavra do Senhor, lá no Gênesis 29. Vamos ler a palavra, que diz assim: Então seguiu viagem Jacó e chegou à terra dos filhos do Oriente. Jacó chega ao poço de Arã. Viu ali um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto dele, porque desse poço se dava de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, e os pastores removiam a pedra de sobre a boca do poço. Dava de beber às ovelhas e tornava a boa pedra no seu lugar, sobre a boca do poço. Perguntou-lhe Jacó. A gente vê que Jacó, ele chega nessa cidade chamada Arã. Mas por que ele chegou nessa cidade? Existe todo um pano de fundo por trás da história. Jacó, ele está fugitivo do seu irmão chamado Esaú. Esaú estava tramando a morte do seu próprio irmão Jacó, por ele ter roubado, segundo ele, a sua primogenitura, sua herança. E ele ficou raivoso. Pelo prato de lentilha, Esaú vendeu a sua bênção. E a gente foi ver que um drama familiar, um conflito, uma família cheia de problemas. E a gente percebe que nessa família quebrada, de irmãos com inveja do outro, Deus ainda usa essas famílias quebradas para trazer um plano maior. E dessa linhagem, a linhagem de Lia, dela nasceu Judas, e Judas nasceu Jesus. E da linhagem de Raquel, e dela nasceu José. José foi o rei do Egito, governador, que preservou toda a sua Israel da fome.
Então, diante dessa drama familiar, desse conflito das irmãs, Jacó saiu fugitivo. Deus usa essa situação com um propósito de trazer o Messias. Nunca esqueça disso. Toda a história da Bíblia, ela tem como centro Jesus Cristo. Não é apenas, como eu falei, uma história de romance. Existe algo por trás. É a sua salvação, a minha salvação, a salvação de todos os povos. E a palavra do Senhor diz que ele saiu fugitivo e chegou a um poço. Porque ele saiu com a bênção de Deus. Ele saiu com a bênção de seu pai Isaac, que manda a Jacó ir para lá. Isaac chamou Jacó, o abençoou e ordenou, dizendo: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Como é importante você abençoar seu filho. E ele diz: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Betarã, a casa de Betuel, pai de tua mulher, e toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Que o Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutífero. E a gente percebe que Isaac abençoou Jacó, porque desde já ele já sabia que Esaú se desviou. Esaú, ele desagradou o seu pai, principalmente a Deus e a seu pai, quando ele soube que Jacó tinha partido e que o pai dele tinha dito que ele fosse para a casa do seu parente para encontrar uma esposa, que ele não fosse encontrar uma mulher idólatra, que ia desviar um dos planos de Deus. Meu filho, case com uma mulher temente a Deus, que é da linhagem, nossa parentela, para que dali saísse o Salvador, Jesus Cristo. E Esaú, sabendo disso, fez pior. Pegou 2 mulheres, depois 3, para dar desgosto do seu pai. Como é que pode? 2 irmãos, Esaú e Jacó, com destinos diferentes. É como se fosse hoje na igreja, uma família evangélica, mais um filho que dá desgosto ao pai. Somente a Deus, desviou-se. Ele só vai ver lá na frente, quando ele tem um encontro com seu irmão. Então, voltando aqui para o texto, ele foi com a bênção de Deus. É interessante que quando ele vai para o deserto, até então, Jacó, mesmo na família, vamos supor, de crentes, ele ainda não era convertido. É possível você estar numa família, nascer numa família de crente, indo para a escola dominical, indo para a igreja. Seus pais são crentes, seus avós são crentes, mas o meu avô é crente há muito tempo. Mas meu pai é crente há muito tempo, minha mãe é crente, toda minha casa é crente. Mas talvez você não seja crente, não seja nascido de novo. Jacó, ele precisou ir para o deserto, porque Jacó era o quê? Dito como enganador. Jacó, ele podia ter todas as suas fraquezas. Jacó, enquanto que Esaú era um caçador, Jacó era muito pacato, ficava muito tempo na tenda, talvez pensativo, estrategista. E a mãe diz a Bíblia que Rebeca, a mãe dele, amava mais Jacó, enquanto o pai dele amava mais Esaú. Entre parentes, sim, favoritismo. Você que tem filhos, 2, 3, quem é seu favorito dos filhos? Será que é certo diante de Deus? Só que Rebeca tem um discernimento. Quando ela soube que seu filho estava sendo ameaçado, é muito importante a gente entender isso para você saber quem é Raquel e quem é Lia. Então, o que acontece? Que quando Rebeca soube que o pai tinha um favoritismo, foi Saul, meu filho, vai para casa, eu quero um prato bem gostoso, eu sei que você é um caçador habilidoso, traga aí um prato gostoso, que hoje eu vou dar a bênção para você. É hoje. E o que foi que Rebeca fez? Escondido, atrás, deixa eu mostrar, só escondido, ouvindo o que o pai estava dizendo para
Esaú. Enquanto que isso, ela corre, meu filho Jacó, vai depressa, eu vou fazer uma comida deliciosa que o seu pai gosta, aquela comida que só eu sei fazer. Mas mãe, como é que a senhora vai fazer uma comida gostosa? Eu não sei nem fazer. Esaú é que sabe fazer. Não se preocupe, tão somente vá na minha linha. Mas sabe por quê? Mas poxa, por que Rebeca fez isso? Sabe por quê? Porque Deus tinha feito uma promessa na vida de Esaú e de Jacó. Ela, grávida de gêmeos, Deus disse para ela que Jacó ia ser o herdeiro da bênção. Desde o ventre ela sabia da promessa que Deus rejeitou Esaú, mas amou Jacó. Agora são mistérios de Deus. Mistério de Deus. Então, ela articulou tudo. Quando ele chegou com um prato bem delicioso, foi agora, irmã Neide. Já agora que ele levou aquele prato gostoso para o seu pai já velho. A Bíblia diz que ele estava já velho, com os olhos já bem fraquinhos. Quando Isaac estava velho, seus olhos se enfraqueciam, de maneira que não podia ver. Chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho, respondeu, eis-me aqui. Como a gente já sabe, toma, pois, as duas armas, a tua chave, vai para o campo, faz um guisado saboroso. Então disse Rebeca a Jacó: ouviu teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: traz-me a casa e faz um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor. E ele foi mais rápido. Olha só, ele disse mais: meu filho. E ele começou a dar a bênção. E quando chegou, o pai dele estava sem ver. A Bíblia diz que estava sem ver. Respondeu Jacó a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha casa, para que me abençoe. Então disse Isaac a seu filho: como é que é tão expresso tu achaste, filho meu? Você é muito feroz. O Senhor teu Deus mandou ao meu encontro. Então disse Isaac a Jacó: chega, pois, para que me apalpe. E ele fez o quê? Se vestiu com as roupas de Esaú. Foi naquele momento que ele se achegou a Jacó, seu pai. A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Ele não reconheceu, pois as suas mãos estavam peludas como a de Esaú, seu irmão, e o abençoou. E ele disse: tu és o mesmo, meu filho Esaú? Respondeu: eu sou. Então disse: faz-me chegar aí perto de mim, para que eu coma da casa do meu filho e te abençoe. E assim fez. Ele comeu e trouxe também vinho e abençoou. E ele abençoou. Assim foi, Deus te deu o palho. Irmãos, Deus... muito obrigada, Eunice. Deus abençoou, ele abençoou. Assim foi, Deus te deu o palho. Resumindo, Isaac abençoou Jacó, pensando que era Esaú. Aí é por isso que nós pensamos assim, aqui na Bíblia diz: e ele chegou no poço de Arã, enquanto isso, saiu fugitivo, porque seu irmão soube, chegou nesse poço, e durante, irmãos, a isso que eu quero chamar a atenção, é que, olha, Jacó teve experiência com Deus. Então, a nossa conversão, a minha, a sua, isso não quer dizer que seu pai é crente, seu avô é crente, você tem carteirinha de crente, toda a sua família é crente, convertida, não. Mas é uma experiência com Deus. Jacó teve uma experiência com Deus e ele foi transformado de Jacó para Israel. O caráter dele foi trabalhado de enganador, de usurpador, de mentiroso. E o caráter de Jacó foi totalmente transformado, porque ele teve uma experiência com Deus. Não basta seu pai, sua mãe, seu avô, qualquer que seja, ter experiência para você. O importante é você, seu filho, a sua filha, ter uma experiência com Deus. Isso ele teve. E aí ele chegou aqui nesse local, já pensou, no deserto, com um monte de perigos, e Deus protegeu ali, e diz que ele só saiu
com um cajado ou uma mochila, ou sem nada, naquele deserto. E interessante que se a gente for estudar mais profundo a Bíblia, ele nunca mais viu sua mãe, provavelmente nem seu pai, nunca mais voltou para aquele. A Bíblia não relata isso. Então Jacó chega lá, nessa cidade, vamos já terminar, e perguntou-lhe ainda, vai ele bem? E ele pediu a Deus, Senhor, me guia. Eu vou para a casa dos meus parentes, com a missão de encontrar uma esposa. E ele diz, não podemos até que todos os rebanhos se juntem e seja removida a pedra. Quando ele viu Raquel, a palavra do Senhor diz que ele se apaixonou. Então Jacó beijou Raquel e levantou-se a voz e chorou. E eu fiquei pensando, então Jacó beijou Raquel e levantou-se a voz e chorou. Era costume daquela época ter esse beijo santo, né? Só que, olha, ele chorou por quê? Ele chorou, sabe por quê? De gratidão. Ele chorou porque ele sabe que passou desertos para estar ali. E que o Deus de Israel ouviu a sua oração. Ouviu a sua oração. Ele chorou de gratidão. Um homem quebrantado. Um homem transformado. É um homem que chora. Ultimamente as pessoas dizem, homem não chora. Homem é forte. Homem não pode chorar. Chore na presença de Deus. Se quebrante na presença de Deus. Não tenha seus olhos secos. Mas se chorar, chore. Jesus chorou. Então, chore de quebrantamento na presença do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que ele levantou a voz e chorou. Chorou de gratidão. Cheguei até aqui. Ele podia muito bem não ter chegado, mas chegou. Por quê? Porque Deus tem um propósito. Ele saiu sem nenhum tostão, vamos dizer assim. Apesar de seu pai era muito rico. Mas com promessa. Nada aconteceu com ele, pastor Laércio. Mas por quê? Porque ele tinha promessa. Desde o ventre da mãe dele, ele tinha promessa. Eu vou te guardar por onde quer que você for. Vou fazer de você, Jacó, uma bênção. Aconteça o que acontecer. Então ela correu, Raquel, e o anunciou ao seu pai. E assim que entendemos quem é Ruth. Olha, quem é Raquel e Lia. Às vezes eu atrapalho muito. Quem é Raquel e Lia. Assim que Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou e beijou. Então Labão lhe disse, verdadeiramente tu és osso da minha casa, você é meu parente. Labão todo cordial, mas a gente vê que Labão, estudando a história, não era uma pessoa realmente temente a Deus. Olha, Labão tinha essas duas filhas, o nome de mais velha era Lia e o mais novo, aí começa, a mais nova era Raquel. Lia tinha olhos fracos, aí diz a formosura, Jacó amava Raquel. E 7 anos te servirei por Raquel, tua filha mais moça. E respondeu Labão, melhor que eu te dê a ti do que a do outro, fica comigo. E ele teve a recepção toda. E é interessante que Labão deu sua serva Ziba para Lia, né? Interessante uma coisa aqui, gente. Ó. Então Jacó disse a Labão, dai-me minha mulher, o meu tempo já está cumprido e eu quero tomá-lo por mulher. Mas a gente vem aqui, no resumo, que eu quero explicar aqui, que Lia, a mais velha, e Raquel era a mais nova. E Jacó amava Raquel. As duas entraram na mesma aliança de casamento com Jacó, mas em contextos diferentes. Muitos dizem, mas por que tem 2 esposas? A Bíblia não fala em 2 esposas. A Bíblia fala de uma só mulher, um só marido. Cada um tem a sua própria esposa, cada um tem o seu próprio marido. A Bíblia não fala em poligamia, a Bíblia fala em monogamia. Isso daqui foi um contexto que o pai empurrou Lia. Justamente na hora, ele tinha um contrato com Raquel. Mas o pai interesseiro foi lá e colocou Lia para ter a noite de núpcias com Jacó. E quando amanheceu, ele não viu
Raquel, a que ele amava, ele viu Lia, e aí começa o drama, começa a competição, porque isso é resultado do quê? Do pecado e as suas consequências. Chegou o quê? O momento do clímax de confusão, de egoísmo, de interesse. Então a história, conta-se uma história de rivalidade, de resiliências. No fim, Lia tem filhos, mas não tem amor. Raquel tem amor, mas não consegue gerar filhos. Aí entra o que? A competição, entre o ciúme, a disputa por atenção, porque é resultado do pecado. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, e ela se conteve: não, eu vou dar mais filhos para Jacó, porque ali eu vou chamar a atenção dele. Lia gerou Judá, da tribo de Judá veio Jesus, nunca esqueça. Lia gerou Judá, e Judá veio Jesus. Está vendo o propósito de Deus, mesmo nas coisas quebradas do Senhor, mesmo que não apareça o nome de Deus aqui explicitamente, mas existe o que? Deus na história conduzindo o povo dele. Raquel gerou José, que salvaria o povo. Deus usou as duas e ele não escolheu um lado. Você pode pensar que Deus só usa quem tem tudo certo, mas Deus usa histórias partidas. Quando a gente vê esse drama, mas como é que pode? Não, lá evangélico, não é tudo certinho, não é para acontecer isso. Mas Deus está usando essa situação para que o nome dele seja glorificado. Nunca espere. Muitas vezes as pessoas dizem: não, mas não pode acontecer, porque é um lar evangélico. Tem que ser tudo certinho, tudo arrumadinho, tudo os filhos assim, assados, os filhos têm que obedecer, mas não é assim. A vida não é desse jeito. Mas mesmo assim, todavia, porém, Deus usa essas coisas quebradas que a gente não entende para que o nome dele seja glorificado, para que o propósito dele seja executado. Nunca esqueça disso. A mulher samaritana agora, para terminar, vamos terminar. Você pode pensar que Deus só usa quem tem tudo certinho. Não. Deus está usando a sua vida. Talvez você diz: poxa vida, eu queria que a minha mulher fosse crente, eu queria que meus filhos estivessem na igreja, eu queria assim, eu queria assado. Não! Deus vai usar essas coisas que estão desarrumadas aos teus olhos, para que Ele execute o que Ele tem. A história ainda não terminou na tua vida. A história não terminou. Essa semana eu disse para uma amiga minha, aconselhando ela, e ela desanimada: irmão, você sabe onde é o São João Batista? Eu sei. Se você quiser pegar um Uber, vai de Uber, vai de trem, vai de ônibus, vai chegar ali no São João Batista e começa a andar entre as covas. Pega as covas ali, aí tem lá, fulano de tal, morreu, chegou 1922, morreu, não sei o que. Aí você vai lá nas covas, passeia por lá, você vai ver que era... Você está ali? Seu nome está ali? Não. Então há esperança para você. Está tudo desmantelado na sua casa, entre aspas. Deus tem um propósito. Busca a Deus. Foi isso que Lia fez. Lia, quando cada filho que ela tinha, irmã Carmita, ela dava um nome. Mas quando ela parou de olhar para o homem, começou a olhar para Deus, as coisas mudaram na vida dela. E é desse jeito, quando a gente para de olhar para a circunstância, você querendo o amor de um homem, o amor de uma mulher, o amor pelas coisas, não é isso. Porque a gente vê a mulher samaritana uma nova chance no poço. Eu, estudando essa palavra, Deus me deu uma revelação na palavra, que ele diz que Jesus estava nesse mesmo poço chamado Jacó. Quando Jesus chegou ali, chegou uma mulher chamada samaritana, e diz a palavra que ela foi lá ao poço, e Jesus disse: mulher cansada, já tinha um bocado de marido, atrás de quê? Do amor, implorando o amor de um homem, implorando o amor de uma mulher, porque a nossa fonte é Jesus. Não é os homens, não quero o amor de um homem, obcecada pela mulher, por alguma coisa, a atenção de alguém. Jesus está ali no poço. Interessante, pastor Laércio, que ele estava ali num poço chamado Jacó. E hoje Deus está nos dizendo que Jesus é a fonte de vida.
Quando Lia parou de ver essas coisas, Deus começou a abençoar. Quando Raquel disse, dai-me um filho, senão eu morro. As palavras dela denunciaram, porque aquilo que você abre a boca, vai realmente, você está trazendo coisas ruins para a sua vida. E foi justamente, ela teve um filho chamado Benjamim, que morreu na ida da caravana, ela não aguentou, ela morreu de parto. Raquel, amada de Jacó, que amava, e morreu de parto, não aguentou. E foi sepultada onde? No deserto. Enquanto que Lia, desprezada, que foi empurrada pelo pai para se deitar com outro homem, para se deitar com outro que não amava. Quantas Lias estão aí também? Lias envergonhadas porque o pai empurra a filha para uma situação. Mas a gente vê o que Jacó fez lá atrás, enganou o pai dele. Era enganador. E aquilo que a gente faz ecoa. Não hesite. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Jacó enganou seu pai, usurpou. Deus usou isso, mas Deus trouxe na cara dele que ele foi também enganado na noite de núpcias. Já pensou uma festa bonita para ficar de convidado importante? E ele pensava que quando acordava tinha a amada dela, Raquel. Quando ele acordou viu outra mulher, Lia, e ele, como é que pode? Você pode não ter me enganado. E caiu a ficha, realmente, lá atrás eu fiz isso aqui. Não se engane. Tudo que a gente planta, a gente vai ecoar. E voltando aqui para Raquel, ela disse, dai-me, Jacó, um homem, senão eu vou. Dai-me, filho, desculpe. Ele foi o que ele fez? O filho morreu. O filho não morreu, ela que morreu, desculpe. Ela morreu no caminho. E Benjamim, e José, que era o mais querido. Então, a história termina assim. Não encontre amor, perfeição no lar que você está. Tem coisas que você nunca vai resolver, mas o Deus de Israel, existe um propósito nisso tudo. E o propósito que Lia, ela foi sepultada junto ao lado de quem? De Jacó. Lia foi sepultada junto ao lado de Jacó. E Raquel, amada, lá no deserto. Mas todas as duas cumpriram o plano de Deus. Porque todas as coisas, a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus nos abençoe a gente refletir essa palavra, que Jesus é a fonte, Ele está sempre no posto esperando por nós. Ele é a fonte de toda a alegria da nossa alma. Ele é o amado da nossa alma, é o amado da tua alma. Senhor, muito obrigado por essa palavra que o Senhor nos deu, que o Senhor possa estar ministrando cada dia mais. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.